Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 29 de maio do ano de 2017, e hoje nós falaremos sobre a pólvora na Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Se você quiser falar comigo em particular, você pode lá no Facebook mandar uma mensagem que assim que possível eu responderei. Bom, nós podemos dizer que sem sombra de dúvidas a Umbanda é uma religião que trabalha com elementos. Quando nós dizemos elementos na Umbanda, nós estamos falando de coisas que são utilizadas dentro do trabalho mediúnico religioso. E quais seriam, por exemplo, alguns elementos da Umbanda? A vela, o fogo, a defumação, a cachaça, as folhas, as flores e por aí vai. Ou seja, todos esses elementos são trabalhados, são manipulados pelas entidades com uma finalidade. De todos esses elementos é possível extrair uma energia que é aplicada em determinado tratamento para causar determinado efeito. Então a Umbanda utiliza esses elementos em seus trabalhos. Algumas casas utilizam muito, outras casas utilizam pouco, mas praticamente se vê isso em todas as casas, em algum grau ou outro. Porém, um elemento que frequentemente não é muito comentado é a pólvora. A pólvora sempre esteve presente nos trabalhos de Umbanda, embora hoje um tanto quanto esquecida. E é bom deixar claro, apesar de ser óbvio, que a pólvora é extremamente perigosa. Ela pode causar um dano muito sério, pode fazer um machucado muito feio, como eu já vi acontecer. Então, quando ela é trabalhada dentro do terreiro, é preciso tomar uma série de medidas de atenção e cuidado para não ferir a ninguém, já que ela é perigosa. Vamos frisar novamente. Você acha para comprar nas próprias casas de Umbanda, né? Existe a clássica fundanga. Você compra num tubinho e vem escrito fundanga. Uma marca aí, creio que bastante antiga. E onde vende a pólvora, que vem ali os grãos, né? Para que sejam queimados. Bom, mas para quê? O que serventia tem a pólvora num trabalho? Basicamente dois: para desagregar fluidos ou para agregá-los. Até hoje, o uso mais presente que eu tenho visto é para desagregar. Então vamos começar por aqui. Como assim desagregar? Bom, nós falamos em nosso mini curso sobre desobsessão que uma das primeiras coisas a serem feitas quando uma pessoa sofre uma perturbação espiritual é limpá-la dos fluidos nocivos. Em volta de uma pessoa que sofre uma obsessão, há sempre energias negativas, oriundas em parte da própria pessoa, em outra parte da entidade que está ali perturbando. Então é preciso limpar essa energia para que a pessoa alvo da obsessão possa ter clareza de pensamento, clareza de sentimento e conseguir ali esforçar-se para romper o vínculo. Então começa por aí. Esse é o primeiro ponto. Eu já presenciei alguns casos de obsessão muito grave, ou seja, em que a ligação era muito forte, extremamente negativa, quando a pessoa alva estava correndo algum tipo de risco de vida por conta dessa influência nociva, então as entidades faziam uso dessa pólvora. Mas como era feito? Primeiro, atendia-se todo mundo da assistência. Aquela pessoa que precisa ficar no trabalho, ela aguarda. O trabalho é encerrado, todos vão embora, exceto aquela pessoa. Então ela entra novamente no terreiro, é feito um círculo com a pólvora no chão, então a entidade chefe que está trabalhando acende uma vela
branca e com a chama da vela ela põe fogo na pólvora. Então esse fogo vai queimar em torno da pessoa e os espíritos dizem que essa queima libera uma energia tão poderosa que as entidades atuantes ali utilizam essa energia para cortar de forma abrupta os contatos, as ligações fluídicas existentes entre aquela pessoa e o obsessor. Então corta e corta bruscamente. E, como eu disse, isso é feito raramente, apenas em casos muito severos, quando as entidades precisam tomar essa atitude para poder ali salvar aquele indivíduo, porque já está pensando em suicídio ou já está com risco de se adoecer organicamente, ou seja, a obsessão tem que estar muito severa. E eu também já vi isso sendo aplicado no caso de amarrações. Se você tem curiosidade sobre esse tema, eu tenho uma reflexão, você pode procurar lá no canal que você vai achar onde eu abordo esse assunto sobre amarrações, onde está explicado lá como é que é o mecanismo. Então, em apenas uma única ocasião que eu presenciei um rapaz que foi de fato vítima de amarração, confirmado pelos guias, a pólvora também foi usada para cortar esses laços fluídicos negativos. Bom, nós também utilizamos a pólvora nos trabalhos de descarga do terreiro, o que normalmente acontece uma vez por ano após a última gira, onde então vem o Exu-chefe e ele então traça um círculo de pólvora com todas as pessoas do terreiro dentro, num ritual que eu não vou detalhar muito aqui especificamente, vamos deixar isso para outra ocasião. Então é feita a queima da pólvora para a limpeza de todas as pessoas que trabalham no terreiro, e depois essas pessoas saem e é feito um trabalho para descarregar o próprio terreiro. Então essas são as duas condições normais de desagregação de fluido que eu já presenciei até hoje. E agregação? Quando a gente vê isso? Nas oferendas. Quando na antiga casa em que eu trabalhava nós íamos levar as oferendas da esquerda para o cemitério ou para as encruzilhadas, ao arriar essa oferenda, fazia-se um círculo de pólvora. Quando essa pólvora era queimada, diziam os espíritos, aquela energia servia para plasmar aquela oferenda no plano espiritual. Então era um processo muito interessante que eu só posso descrever dessa forma porque eu não faço ideia de como isso deve funcionar na prática, né? Desse olhar espiritual sobre esse processo que deve ser muito curioso, né? Então, basicamente, esses são os dois usos comuns da pólvora, para desagregar fluidos e para agregar fluidos. Mas, novamente, eu repito, é preciso tomar muito cuidado, porque a pólvora ela é explosiva. Então, quando você queima a pólvora, mesmo você estando a uma certa distância, você ainda pode se queimar. Eu posso dar como exemplo para vocês, na época eu estava com o cabelo grande e quando o preto velho foi fazer a queima da pólvora, a distância não foi suficiente e o calor foi tão grande que ele deu aquela famosa sapecada no meu cabelo. Uma parte do meu cabelo ficou completamente destruído. E olha que eu estava longe do ponto ali de queima da pólvora. Então tem que ter muito cuidado. Eu já vi que algumas casas compram até um acendedor de fogão industrial, que é aquele acendedor que ele tem um bico para poder ficar mais longe possível, porque às vezes o tamanho de uma vela normal, uma vela palito, não é suficiente para queimar a pólvora sem machucar a pessoa. Então, se na casa de vocês
O uso de pólvora, a minha recomendação é sempre com muito cuidado, com muita segurança, porque pólvora machuca e machuca feio. Enfim, espero que tenha ajudado aí vocês a entender o uso desse elemento tão poderoso, tão perigoso, mas tão eficaz quando se trata de agregar ou desagregar fluidos. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda e também a nossa página facebook.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.